7h12. Política. 7h12. Rapaz, não é que a Carla Zambelli foi embora? Pois é, chegou essa informação ontem. Eu confesso que eu não me surpreendi, porque ela já dizia há algum tempo que no Brasil não tinha como se defender, especialmente das ações do Supremo Tribunal Federal. E ela seguiu o caminho do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Eduardo Bolsonaro, e mesmo condenada a 10 anos de cadeia, saiu do país. E ontem mesmo à noite a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva, da Carla Zambelli, obviamente por conta desse risco de fuga, e pediu também para incluir a Zambelli na lista da Interpol. Agora, legal é a gente ir atrás dos bastidores disso, né, gente? O que foi falado ontem é que o Bolsonaro teria comemorado, né? Teria dito que ela já vai mais tarde do que nunca. E o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele coloca a culpa da derrota em 2022 a Carla Zambelli. Aquela ação louca, né? Uma ação destemperada da Carla Zambelli correndo atrás de um militante do PT com uma arma na mão durante o dia numa região populosa, povoada de São Paulo, e aquilo, de acordo com o Bolsonaro, somado com o Roberto Jefferson, que recebeu a Polícia Federal a bala alguns dias antes, segundo ele, decretou ali a derrota dele naquela campanha para a presidência da República. Então, o Bolsonaro nunca perdoou a Zambelli por isso. E a própria Zambelli diz que está em depressão por causa disso, né? Que ela não imaginava que a vida dela seria remoída da forma que foi, e nem imaginava que ela teria como desafeto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ao qual ela foi tão devotada desde 2016, 2017, mais ou menos. Agora, o que a Carla Zambelli fez, especialmente em relação ao sistema ao sistema de dados, né? Dos presos brasileiros, das penas brasileiras, o que ela fez foi muito grave, né? Ela quebrou o sigilo desse portal com auxílio de um hacker, né? Ela quebrou o sigilo do Conselho Nacional de Justiça, que é onde basicamente você tem ali todas as informações pertinentes aos processos no Brasil, segundo o hacker, para obter vantagens em relação ao que a justiça tinha como sigilo naquele momento. É um crime grave, porque afinal de contas é uma instância pública, é uma instância que carrega o seu sigilo, carrega a sua normativa de cuidar da justiça ou de ter ali as informações sigilosas de determinados processos, e ela teria, com o auxílio de um hacker, buscado burlar todo esse sistema, hackear todo esse sistema, o que foi comprovado efetivamente pelas provas do processo. E ela foi embora, como eu disse para vocês, o núcleo próximo ao presidente Jair Messias Bolsonaro teria comemorado, né? E ela hoje se encontra meio que sozinha, não deve ficar nos Estados Unidos, ela não teria o amparo e o respaldo que o Eduardo Bolsonaro tem por lá, e o que ela tem dito é que ela vai para a Europa. Não se sabe ainda o destino, para qual lugar da Europa a Carla Zambelli vai, mas ela teve ontem fez ontem uma live, onde ela dizia textualmente que ela ia se tratar, porque ela está em estado de depressão, e ia tentar, através dos mecanismos internacionais, provar que no Brasil existe uma perseguição política em relação a vários políticos da direita brasileira, especialmente aqueles que foram mais ácidos ao longo dos últimos anos, como por exemplo foi a própria Carla Zambelli. Mas a grande verdade é que ela tem uma certa razão nesse sentido. A justiça brasileira pesou a mão de uma forma muito mais forte para muitos políticos da direita, mas no caso da Zambelli a gente tem que questionar, né? Porque a Zambelli, ela conseguiu produzir as provas contra ela mesma, né? Ela não precisou de perseguição, ela mesma foi capaz de produzir os efeitos negativos sobre a sua imagem. E aquela tensão de correr armado na rua, no meio de outras pessoas comuns atrás de um inimigo político, foi péssima. E essa ideia também, essa ideia de semideus, né? Eu vou ter acesso direto a qualquer informação, mesmo que eu tenha que hackear o sistema, também cá para nós. Não é uma coisa muito louvável em épocas de democracia. Então, ela vai para fora, mas agora está incluída na lista da Interpol. Ou seja, dificilmente a Carla Zambelli vai conseguir ficar muito tempo livre. Dificilmente ela vai conseguir usufruir dessa falsa sensação de liberdade ao sair do país, porque a Interpol vai atuar, a Polícia Federal vai atuar, ela é uma pessoa conhecida,
inclusive tem brasileiros do mundo inteiro. Então não vai ser difícil que daqui um pouco ela seja capturada pela Interpol e seja devolvida à justiça brasileira para pagar por aqui aquele crime que ela cometeu. Detalhe, tá, gente? Ela está condenada a 10 anos, mas ela não tinha ainda uma ordem de prisão. Por quê? Porque ela estava aguardando todo o desfecho dos recursos protelatórios que a justiça brasileira permite após a confirmação da prisão lá no final da terceira instância. Então dificilmente ela seria presa por agora, mas mesmo assim ela preferiu ir logo, né, para evitar aí uma prisão preventiva que efetivamente vai acontecer agora em virtude da sua fuga. O Heuli, o Ramon traz um comentário. Pois não, Ramon. Professor Ivini, ela tem dupla nacionalidade. Tem. Italiana, para princípio. Mas aí que tá o problema, não faz muita diferença, inclusive porque o Brasil tem, Ramon, um acordo de cooperação com a Itália. Um exemplo disso, o Robinho cometeu um crime lá na Itália e está pagando pena no Brasil. Então, sim, são coisas que não tem nenhuma referência. Eu vi muita gente falando sobre isso ontem, mas não existe muita relação. Se ela está condenada pela justiça brasileira, ela pode ter cidadania do mundo inteiro. Ela vai ter que pagar pela justiça brasileira. E como a Itália tem um acordo de cooperação com o Brasil, se a Itália pega por lá, se prende na Itália, ela manda para o país também para cumprir pena aqui. Então não muda muito em relação a Carla Zambelli.